eu sou do meu. Fala, gente, sejam muito bem-vindos aqui a esse cantinho na minha casa. Hoje eu não estou sozinho, mas estou muito bem acompanhado com a nossa mãezinha. E o que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com Nossa Senhora. A gente vai falar um pouco sobre a Anunciação. Esse marco na história da humanidade. Por quê? Porque através do sim de Nossa Senhora, Deus conseguiu realizar o seu projeto de salvação. A gente entende, lendo a palavra de Deus, que Jesus sempre esteve presente. No início era a palavra e a palavra estava com Deus. Porém, chegou um momento onde sentiu-se a necessidade de Jesus encarnar-se e habitar no meio de nós. E o anjo Gabriel desce do céu com essa missão de levar essa boa nova a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, com muita disponibilidade, com muita liberdade, tem a coragem de dizer sim a esse projeto de salvação do Senhor. Mesmo não sabendo os meios, mesmo não sabendo como se daria, mesmo não tendo a convicção futura daquilo que Deus estava dizendo. Mas com coragem ela disse sim. Eu acho que o mistério da Anunciação, ele gira em torno disso, de um sim dado por uma simples mulher, uma jovem da Galileia, que hoje é bem-aventurada, que hoje nós consideramos como mãe, que hoje nós dedicamos todo o nosso amor, mas um dia era apenas uma jovem na Galileia, que ouviu a vontade do Senhor e com coragem disse sim. Então, assim, eu acho que agora caem todas as desculpas para eu e você não realizar a vontade de Deus. E pode parecer até um pouco abstrato, tá? Eu quero realizar a vontade de Deus, mas eu não sei como isso vai se dar na minha vida. E na vida de Maria também foi assim. Ela também não sabia. Mas aqui entra uma coisa muito importante. É necessário eu e você abrir mão da nossa vontade, porque muitas vezes é uma vontade corrompida, egoísta, manchada, e com liberdade, eu e você darmos o primeiro passo. É importante dar o primeiro passo, porque aqui está o fator inicial, vamos dizer assim. Dar o primeiro passo. Eu escolho na minha vida fazer a vontade de Deus. Eu digo sim. E aí, quando nós dizemos sim, nós damos espaço para que Deus entre com a providência e Ele vá construindo na nossa história a vontade dEle. Ele vai conduzindo. E assim, gente, é uma escolha que precisa ser renovada todos os dias. Eu e você, se nós damos o nosso sim hoje ao Senhor, nós precisamos renovar todos os dias. E assim, Deus, com a sua providência, consegue realizar o impossível na nossa história. E foi assim na minha vida também. Há 13 anos atrás, o Senhor me encontrou numa situação de pecado, de escuridão, de sofrimento. E quando eu me deparei com a vontade de Deus, eu pensei assim, meu Deus, eu sempre procurei por isso. E Deus me deu a graça de dizer sim. E até hoje, aqui, renovando dia após dia esse sim, eu posso dizer, o Senhor realizou na minha vida maravilhas. Então, aqueles que tiverem a coragem de dizer sim ao plano de Deus, é como diz a palavra, bem-aventurados, felizes. Felizes são esses que com coragem, porque a gente dá espaço para que Deus realize coisas impossíveis. Foi assim na minha história, foi na história da minha família, através de um sim. Na minha vida, Deus alcançou toda a minha família. Então eu quero te convidar, imagina o que o Senhor não pode realizar na tua história, na história da tua família, através do teu sim. Talvez você não entende, mas o sim dado a Deus não para na gente, não cessa na gente. Então eu e você, nós somos convidados a abrir mão da nossa vontade, das nossas paixões, do nosso pecado, entendendo que aquilo que o Senhor tem, como diz a palavra de Deus, é perfeito, é agradável. A vontade de Deus é o melhor que existe, é o melhor caminho que existe. Então assim, um perigo que a gente corre, porque assim, a gente muitas vezes pode pensar que nós sabemos o que é melhor para a gente. Mas, como diz na crônica da Alice no País das Maravilhas, que a gente conhece como aquelas animações da Disney, mas não, é uma crítica ao modernismo. E o que consiste o modernismo? Um homem que vive
em cima do seu eu, do seu ego, da sua vontade, apenas as suas paixões. Isso é perigoso, porque nós não nos damos conta que muitas vezes nós estamos tomando decisões na nossa vida que não é o melhor para a gente. Então, assim, tem um trecho onde Alice está numa bifurcação, né? Se a gente pegar aqui e trazer à memória a animação, o desenho, o filme, e ela não sabe qual caminho seguir, e ela se depara com a figura do gato risonho. Que o gato risonho, ele pode parecer uma figura louca, mas ele, na verdade, ele significa sabedoria. Hoje nós estamos num mundo de informações, de muita informação. Então, o conhecimento é em cima das informações que a gente tem. Porém, sabedoria é um conhecimento que é gerado a partir da experiência de vida. Então, aqui a sabedoria, ela é loucura para esse mundo. O que a Bíblia prega é loucura para esse mundo. Escolher a vontade de Deus muitas vezes pode ser uma loucura para esse mundo, mas é o melhor caminho a ser seguido. Então, lá no filme, na ilustração, né, no desenho, Alice se encontra perdida e ela pergunta para o gato qual caminho ela precisa escolher, e o gato vira, representando a sabedoria, que é oculta, que a gente não consegue perceber de início, que é abstrata, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu e você, nós sabemos que responder à vontade de Deus, nós sabemos sim aonde isso nos levará. Porque quem tem o propósito, quem tem a vontade de Deus como ali, certo no teu coração, o sentido a ser seguido, você não será enganado, porque não tem como eu e você escolhermos fazer a vontade de Deus e não colhermos de frutos de graça. Então, o testemunho de Nossa Senhora, o legado dela, que hoje é bem-aventurada, proclamada entre gerações, mas que um dia teve a capacidade de, com coragem, independentemente das condições e do que aconteceria, e não foi isenta de sofrimento, de sacrifícios. A gente vê na história de Nossa Senhora o quanto ela sofreu, passou por dificuldades, mas com coragem todos os dias renovou o seu sim ao Senhor, e Deus encontrou espaço no coração de Nossa Senhora, o imaculado coração de Nossa Senhora, a trazer um plano de salvação na história da humanidade. E aquilo que Deus tem como vontade para mim e para você é um plano de salvação da nossa alma. A vontade de Deus consiste num caminho que Deus vai nos conduzir, que nos conduz a um caminho de salvação e num caminho de felicidade, de alegria, e uma felicidade que o mundo não é capaz de nos proporcionar. E quando eu e você damos o nosso sim, como eu já disse, nós damos espaço para que Deus opere maravilhas na nossa enfermidade, no nosso sofrimento, na nossa história, nos nossos traumas. Deus é capaz de trazer frutos de salvação, porque a vontade de Deus, repito mais uma vez, é agradável, é a perfeita para a nossa história. Então, o mistério da anunciação é eu e você sermos levados a contemplar aquele dia, aquele momento, e a tradição oral e muitos santos dizem que aquele momento onde o anjo perguntou a Nossa Senhora, toda a criação parou, toda a criação que anseia pela nossa resposta, a criação ansiou, tudo parou para ouvir a resposta de Nossa Senhora. E quando ela diz sim, houve festa. A criação foi totalmente tomada de uma profunda alegria, porque através do sim dela, a nossa salvação foi derramada. Através do sim dela, Jesus se fez carne. E aí a gente sabe o quão maravilhoso foi o fato de Jesus ter habitado entre nós. Então, aqui nós podemos perceber a grandeza e a riqueza que é eu e você abrindo mão da nossa vontade, dizermos sim, com liberdade, independentemente dos meios, crendo que o Senhor providenciará o bem, como diz em Romanos,
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu espero que esse vídeo te encoraje a você tomar uma firme decisão pela vontade de Deus. E para encerrar, eu gostaria de ler a palavra desse momento, que está lá em Lucas 1:26, e diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás o teu seio e darás à luz a um filho, e chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, esse mistério, esse tema que nós estamos refletindo aqui, também é um alerta para que nós não tenhamos uma vida estéril, para que nós não tenhamos uma vida sem sentido, mas que nós tenhamos a coragem de dizer sim à vontade de Deus. E aí aqueles que dizem sim à vontade de Deus colhem de frutos de salvação, colhem de frutos de felicidade e de alegria. Então, que esse vídeo, que essa palavra possa selar esse vídeo, esse momento que nós estamos aqui refletindo. Que nós tenhamos coragem de dizer sim à vontade de Deus. E eu tenho certeza que é o melhor caminho a ser seguido. Deus te abençoe e até mais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu sou